Muito legal, porque a Ellen, ela fica aí, vamos mais uma vez, uma década fora, só que assim como o Alex volta, você volta para o Brasil Uhum. muito mais capacitada, numa outra fase profissional. O que que a Ellen encontrou nessa indústria do futebol brasileiro que a gente tem uma percepção que mais do que nunca ela vive o velho futebol e o novo futebol simultaneamente? Uhum. Conta um pouquinho de como você enxerga o futebol brasileiro atualmente. Perfeito. Quando eu decido ir para a Europa, é basicamente para acompanhar esse movimento do meu irmão de ida para lá. E aí me oportuniza a ver muito como o mercado trabalha lá fora. Então, de novo, voltamos ali para a questão cultural. Ver como a Premier League funciona, como os players do mercado funcionam, quem são os stakeholders, quem toma as decisões, como o dinheiro entra, como o dinheiro sai, qual é o jogo de poder e de negociação nessa história toda, tá? Mas no final de tudo, eu saí do Brasil em 2020, no meio da pandemia, e voltei agora em 2025, né? Eu costumo dizer que eu saí com uma mala e depois nunca mais voltei, porque eu saí numa janela de lacuna que eles abriram, assim, pode ir para Portugal agora. É a fase das bandeiras, né? É, a Bandeira bandeira verde, verde. laranja. Botei todas as coisas na mala e fui. E não voltei mais durante 5 anos. Cada vez que eu vinha pro Brasil, eu levava mais um pouquinho, né? Então, eu fui lá e peguei uma bagagem muito grande de conhecimento, de teoria, de relacionamento, de networking. Graças a Deus, hoje eu tenho uma rede de relacionamentos que me capacita muito a gerar negócios e criar oportunidades. Mas no final do dia, o assunto sempre que vem para a mesa é futebol brasileiro e o material humano brasileiro. Então, o que me traz de volta para cá é saber que eu não, quanto mais, não importa o quanto eu vá lá para fora, eu como mulher brasileira e gestora de futebol, o que me conecta com o mundo não vai deixar de ser, pelo menos nesse momento, o material humano e o futebol brasileiro. Então, eu podia estar lá sentada na Arábia com um diretor de clube. Ele sempre me perguntava, mas e que jogadores que eu posso ir? Que clubes eu posso me relacionar? Como é que eu faço para chegar no mercado do Brasil? Então, o assunto mercado brasileiro sempre está na pauta dos estrangeiros. Por mais que pareça que o mercado lá fora está andando a galope e talvez a gente esteja aprendendo a galopar aqui, no final de tudo, eles estão andando a galope, mas olhando o nosso material humano e a nossa forma de fazer futebol. E me deixa muito feliz ver que nós estamos num movimento de profissionalização agora. Que a gente deixa de ser só um esporte apaixonante, um símbolo brasileiro, e passa a se tornar numa máquina de negócios. Temos um desafio aí, de não se tornar só uma máquina de negócios e esquecer a essência. Porque se a gente deixar de ser Brasil, a gente vai virar o fake de outros mercados. Então a gente não pode deixar a essência de lado. Mas o meu movimento de volta e o que me traz de volta, por exemplo, para o Brasil, para o mercado brasileiro não importa quantas conexões eu tenha lá. No final do dia, o que eles querem saber é como o meu mercado origem está se comportando e como eles podem acessar isso de uma forma mais eficiente. Aí nasce, por exemplo, a For Clubs, que é uma rede de conexão internacional de clubes. Hoje, o meu maior objetivo com a For Clubs é criar pontes internacionais para clubes emergentes. Aí tu vai me dizer assim, como assim clubes emergentes? Porque Flamengo e Palmeiras e Corinthians, provavelmente todos os dias alguém atende uma ligação de um mercado de fora, de alguém tentando Uhum. fazer uma reunião, fazer alguma coisa. Mas eu vou trazer o clube que eu represento hoje oficialmente, que é o Juventude. Eu sou Uhum. representante institucional do Juventude através da For Clubs. Quantas vezes um clube da La Liga, por exemplo, vai pegar o telefone e vai ligar para o presidente do Juventude e dizer: olha aí, vamos tentar fazer um negócio? Talvez isso vai acontecer se ele se interessar por algum jogador. Mas tirando o jogador, em que momento eles vão fazer esse tipo de ponte? Através de um intermediário, talvez não vão. Então, o meu objetivo é pegar esses clubes que estão todo dia ali apagando fogo do dia a dia, o quarto e domingo, enfim, não tem um departamento internacional e ir lá fora buscar uma oportunidade deles se internacionalizarem a marca através de negócios. Então, que eu seja essa ponte de ligação, não sendo só o agente do jogador que vai bater na porta. E isso é muito legal, eu deixo até um elogio, porque o Juventude, nas nossas análises de balanço, Uhum, foi um dos clubes com a melhor avaliação. uhum, Justamente por ser um clube que não importa a sua divisão, tem uma governança ali, uma gestão muito séria. tem. Pelo menos em números, né? Sim, sim. E o que é legal é que um dos conselhos, né, que a Uhum, gente dá é que o clube poderia procurar e buscar alavancar suas receitas em vendas de jogadores. perfeito. E talvez a Ellen seja
um pouco desse Meio, né? intuito, né, de fazer essas pontes internacionais. E aí Perfeito. eu já até aproveito aqui para fazer uma pergunta que é um pouco do que, de fato, essa sua posição no Juventude ela representa, mas também como uma conexão e um ponto de apoio no velho mundo, digamos assim, na Claro. Europa, como que também a sua parceria com o Pini Zahavi, que é um dos maiores empresários de futebol, um israelense muito bem sucedido, como que você consegue conectar clubes, atletas a essa rede de literalmente sustentabilidade e alavancagem também da visão, né, da marca e da exposição de clubes e atletas? Perfeito. Hoje em dia, como antigamente a gente dependia muito do. Tanto que se não se chamava tanto agente. Hoje se chama intermediário, mas antes se chamava só agente. E hoje a gente chama de intermediário porque justamente muitas dessas conexões dependiam de alguém que conhecia as duas pontas e pudesse fazer a conexão. Hoje está totalmente globalizado. Hoje, se tu fizer um trabalho bem feito, tu atrai o olho do grande agente, tu atrai o olho do grande clube, tu atrai o olho da grande federação. Então, mais do que tudo, até a gente pode entrar no assunto de como eu cheguei a ter esse privilégio de construir uma boa parte da minha carreira próxima ao Pini Zahavi, que é uma lenda, é uma das, assim, um dos grandes responsáveis por essa minha construção profissional é ele. Mas a partir do momento que tu consegue estabelecer fielmente qual é o teu conceito de clube, aonde tu quer chegar e o que tu tem de oferecer de diferente do outro. Vou trazer pro lado do meu irmão. Quando o Alex estava se formando jogador, eu lembro da gente ter uma conversa com meu pai junto, inclusive, que eu dizia assim, qual que é a tua especialidade? Aonde tu é bom? O que te diferencia do outro lateral? O que vai te levar... se eu tiver 2 laterais iguais, com uma performance parecida, o que vai te fazer ser escolhido em... Isso já falando em seleção brasileira, né? Ser escolhido em pretensão ao outro. E foi aí que talvez ele dá aquele salto de ser especialista em bola parada. Que o meu pai sempre foi o cara que botava a camisa na goleira e pedia pra ele derrubar a camisa. E, de uma certa forma, isso se tornou uma marca dele. Tanto que ele foi um dos maiores assistentes da história do Porto durante, eu acho que 2 ou 3 campeonatos. Por que eu trago essa analogia? Porque talvez se os clubes e os próprios projetos esportivos conseguirem identificar qual é o seu ponto forte, sua identidade, aí fica muito mais fácil de eu trazer o Pini Zahavi e dizer, olha, tá vendo esse clube aqui? O ID dele, a identidade dele é baseada nisso, 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 e o diferencial que tu vai encontrar aqui, que tu não vai encontrar ali, é essa. Então fica muito mais fácil para te vender o negócio e o argumento do que se tu tentar fazer igual a todo mundo. Então, hoje em dia, eu identifico que a maior... talvez a cereja do bolo dessa transformação que o mercado brasileiro está tendo encontre uma identidade, se agarre a algo que seja só teu e que tu possa desenvolver, e aí vai para o mercado e ofereça isso. Quando a gente fala de Pini Zahavi, ele, por exemplo, hoje, quantas pessoas acessam ele e buscam ele para fazer negócio? O que vai... E eu tô falando do Pini por ser a pessoa que eu tenho conexão, mas aí a gente tá falando de quantos outros players gigantes no mercado, Jorge Mendes, enfim, CAA, Wiseman, que são, né, gigantes. Eles vão buscar hoje muito mais do que desempenho desportivo e financeiro e identidade. Porque hoje conta muito mais um storytelling e tu vai ter muito mais algo para agregar ao portfólio de negócio. E só um ponto, você comenta aqui da essência, né, que acho que o Brasil tem que olhar para a sua essência, né, não deixar a sua essência de lado. Lá no início a gente começou a falar um pouco dessa questão como o clube, como as ligas têm suas origens, suas histórias aqui, né? Como que o profissional brasileiro hoje ele é visto, já que no final do dia o brasileiro é talvez um dos povos no mundo mais adaptáveis. Certo. Então, pelo que você comenta ali, a grande característica de um gestor ou gerente de carreira ou intermediário, igual você colocou aqui a nomenclatura, é ser adaptável. O brasileiro tem esse negócio de improviso, seja dentro do campo ou fora. Acho que como que você vê isso, né, hoje? Tem grandes profissionais aqui trazendo essa essência, o mercado vê isso com bons olhos, essa essência de adaptabilidade, improviso, e até não só escutar dos profissionais, quando a gente fala únicos ali, né, pessoas que fazem essa rede de network, como você comentou, mas até pegando a sua experiência com empresa, construção de empresa, quanto que os clubes têm construído isso também? Porque eu acho que os clubes, por si só, eles também têm que ter flexibilidade
para eles conversarem em mais de um idioma. Acho que não só idioma de língua, como a gente fala ali, né? Espanhol, português, italiano, etc e tal, mas um jogo de cintura. Um jogo de cintura, de cultura, Uhum. de momento, né? Acho que o Chatak fala um pouco mais aqui das questões financeiras, mas até do seu momento, do financeiro do clube, do outro lado. Então, acho que só para entender o quanto o Brasil está preparado para essa flexibilidade. Perfeito. Quando a gente fala ali do jogo de cintura, ele pode ser visto por um lado positivo, como ele pode ser visto por um lado de malandragem. Eu acho que o Brasil o mercado brasileiro no futebol, ele tá saindo de uma era do jeitinho brasileiro, que de uma certa forma, eu sempre também, em vários dos momentos que eu trazia o futebol brasileiro para a mesa, muitas vezes eles diziam assim, mas quem eu confio no Brasil? Quem eu posso confiar no Brasil? Eu acho que a gente está saindo de uma era de quem eu confio no Brasil para uma era de eu sei aonde eu posso ir. Porque a gente está profissionalizando os departamentos, profissionalizando os clubes. Esse movimento de SAF, que agora a gente está numa onda de SAF, de investimento externo, eu acredito que tende a dobrar nos próximos 2 anos. Isso é de novo, não é informação, é opinião, mas eu imagino que tende a dobrar. Mas os investidores, eles estão identificando bons projetos para que possam vir investir no Brasil. Então, o jeitinho, a adaptabilidade, no passado eu acho que não é adaptabilidade. O jeitinho, o jogo de cintura, no passado ele talvez tinha um olhar um pouco mais pejorativo do mercado internacional e hoje eu acho que ele é um aliado, porque a partir do momento que tu alia adaptabilidade, jogo de cintura com seriedade e construção de projeto estratégico, tu consegue ter talvez o melhor modelo de negócio de todos. Talvez aquele modelo engessado que a gente vê em muitos dos mercados, né? É assim, sempre foi assim, e assim vai ser sempre. No Brasil, não. A gente está sempre pronto para inovar e construir algo novo. Então, acho que nessa construção, o Brasil tem um largo caminho pela frente. Vamos usar a analogia do jogador também, né? A gente costuma dizer que o melhor jogador para te investir no médio e longo prazo é aquele que tem reserva de desenvolvimento. O Jonas, foi o cara que pegou o meu irmão com 7 anos e conseguiu transformar ele, a formação dele foi culpa do Jonas, que é lá de Caxias, inclusive um abraço pro Jonas. E ele sempre dizia, Ellen, o melhor jogador para um clube investir não é aquele que está em melhor performance no momento, é aquele que tem mais reserva de desenvolvimento, ou seja, essa reserva de desenvolvimento ela pode ser física, ela pode ser técnica e às vezes ela pode ser até de personalidade. Então, às vezes, tu tem um jogador no sub-15 que ele já está estruturado, já tem a maturação dele quase que completa, já está entregando o máximo dele, significa que quando ele passar pro 17, talvez os caras que estavam atrás dele vão passá-lo. Porque daí vão desenvolver e como ele já está no seu máximo, ele vai ser superado pelos outros. Vamos dizer que o Brasil seja aquele mercado que tem reserva de desenvolvimento. Talvez o que muitos dos mercados já estão, talvez, no seu ápice, chegaram no seu nível platô, mais alto, né? no platô, a gente está num mercado que é gigante, ainda tem uma profissionalização gigante pela frente para fazer, e a partir do momento que isso realmente tomar um rumo e continuar nesse processo que a gente já está vendo acontecer, a tendência do Brasil se tornar uma potência mundial, já tendo material humano, já tendo o público, né? Tem a receita, tem o público. A gente tá vendo Palmeiras e Flamengo com receitas gigantescas. Se a gente transformar isso num mercado que é muito mais democrático financeiramente, tendo o material humano que tem, tendo o público que tem, o alcance mundial que tem e a identidade que tem, a gente é o garoto de 15 anos que está no início da evolução de maturação, né? Então a gente vai para um outro patamar.